Graças a Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Elinaldo, da Igreja Evangélica Famílias para Cristo, em Pato Branco, estado do Paraná. E dessa feita estamos na cidade de Brusque para juntos adorarmos o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos aí lutando para nós abrirmos esse importante trabalho desta igreja na cidade de Brusque, também Itajaí, né? Glória ao nome de Jesus. Vamos esperar os nossos irmãos, amigos entrar. Já entrou aqui a Dalmir Amaral, né? Também José Gomilho, né? Meu primo. Que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas, né? A vossa casa, o vosso lar, né? Estamos aí para juntos nós podermos desfrutarmos das bênçãos de Deus, né? Desfrutarmos da palavra do Senhor, o nosso querido Deus, né? Que é bom e reina para sempre. Temos o Marcos Valente, né? A paz do Senhor, meu querido irmão. Glória a Deus. Nosso irmão Marcos Valente, que está com nós. Deus abençoe grandemente nossos irmãos, amigos, que estão de longas datas, né? Estão conosco sempre e agora estamos ao vivo, né? Para transmitir uma palavra de Deus, né? Um incentivo, algo para nossa reflexão, né? Algo para nós meditarmos, né? É muito importante termos os nossos queridos irmãos e amigos junto conosco, né? Glória ao nome do Senhor, o nosso grande Deus. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos os nossos amados. Glória a Jesus. Aleluia. Ainda não estamos bem assentados, né? Com a parte da obra. Estamos ainda arrumando coisas, né? Aguardando o ambiente ser resolvido para nós começarmos a cultuar a Deus, né? Ter o ambiente próprio aqui na cidade de Brusque, também Itajaí, mas daqui um pouco está tudo em dias, né? Tem que ser paciencioso para ver Deus ser glorificado, né? Que Deus possa abençoar os irmãos que estão sempre junto conosco, orando, ajudando nós em oração. E daqui um pouco, um bom trabalho aqui, um ambiente para nós cultuarmos a Deus. É claro que o trabalho já está sendo feito, né? O trabalho já está sendo feito, estamos visitando, estamos ajudando, cooperando, mas precisamos ter um ambiente para culto, né? Para reunir o povo de Deus, reunir aqueles necessitados para cultuar o nome do Senhor. José Mariano também entrou. Deus abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Deus possa vos abençoar grandemente. Glória a Jesus para todo o sempre. Aleluia. Meus amados, sem muita delonga, hoje, né, eu estou aí com o meu aparelho com pouca bateria, né? Então não vou alongar muito tempo aí para não correr o risco da gente perder a mensagem pelo caminho, né? Glória ao nome do Senhor. E vamos aí citando, sim, os nossos irmãos que vão entrando, vão chegando, vão participando, né, para estar conosco. Você também deve compartilhar a mensagem a outros, né? Convida outros para estar junto nessa live ao vivo, né? E Deus vai ser glorificado na sua vida, né? Glória ao nome do Senhor.
E aqueles que quiserem participar lá no YouTube, essa mensagem e outras tantas, né, que temos lá, só ir lá no Pastor Elinaldo e você já aciona lá no YouTube. Vamos estar lá com muitas mensagens, né, várias mensagens que o Senhor Deus tem nos concedido para nós distribuir para o povo de Deus, né? Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Eu tenho aqui um assunto da palavra de Deus, não muito, digamos assim, muitas das vezes, para nós, parece que muito não conveniente, né? Mas toda a palavra de Deus ela é importante para aqueles que amam ela, aqueles que não as ignoram e aqueles que querem aprender e querem saber um pouco mais, né? Glória ao nome do Senhor. Tem um texto aqui das Escrituras que nós queremos compartilhar convosco, né? Compartilhar, uma forma de conversando, né? Tratar um pouco desse assunto aqui e quem sabe teremos alguma coisa importante, alguma coisa boa para distribuir aos nossos queridos irmãos, amigos, né? E que venhamos a juntos aprendermos muitas coisas importantes, né? E aprendermos também como ser abençoado por Deus, né? Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ageu capítulo 1, né? Ageu no capítulo 1 e versículo 6. Eu estava lendo esse texto aqui, achei bem importante, né? Bem assim, bem propício para ser falado, né? A gente que o Senhor Deus tem sempre nos dado palavras que muitas das vezes até mexem nas nossas próprias feridas, né? Assuntos que às vezes pode ser tratado como assunto polêmico e outros mais, né? Eu não estranho a palavra de Deus porque aprendi a acreditar na palavra de Deus, né? Eu não tenho outra opção de crença, né? Não tenho, não aceito, não tenho a necessidade em mim de uma opção de uma crença, de uma outra crença, né? Então acreditamos na palavra de Deus e termina ela fazendo muito bem para nós que acreditamos. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Capítulo 1 de Ageu, no versículo 6. Eu vou ler para os nossos queridos irmãos. Logo a gente vai estar meditando junto um pouquinho mais das coisas de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: semeais muito e recolhei pouco. Comei, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos sacieis. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus e seu orvalho,
e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Glória a Deus para sempre. Aleluia. A irmã Eliane e Ronaldo Favareto. A paz do Senhor, meus amados. Quanto tempo, né? Estamos contentes, alegres, felizes de tê-los conosco, né? De tê-los conosco, juntos aí, participando nesta live ao vivo, né? Sempre falando das boas coisas de Deus, da forma que Deus fala, né? Os recados de Deus pela sua palavra. Aquilo que o Senhor Deus muitas das vezes insiste em falar conosco, né? Interessa em falar conosco. E assim nós vamos com a nossa vida levando uma vida com Deus, né? Falhos, né? Muitas das vezes muitas dificuldades, problemas surgem pelo caminho, mas nós firmes na presença de Deus. Na verdade, nunca desistindo, né? Nunca parando. E que o Senhor Deus possa abençoar grandemente os nossos queridos irmãos, né? Que o Senhor Deus venha vos alcançar você, sua casa, né? Seus familiares. E por meio da palavra de Deus, nós alcançarmos as bênçãos de Deus. Glória ao nome bendito do Senhor, o nosso querido Deus, né? Glória a Deus. Gabi Santos também entrou. Deus abençoe. No nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus para todo o sempre. Aleluia e glória ao Senhor. Então, meus amados, li esse texto aqui da palavra de Deus, né? Para nós estarmos sendo esclarecidos, né? A palavra de Deus ela é boa que ela esclarece muitas coisas importantes para nós, né? A palavra de Deus ela serve para isto, para esclarecer, né? As nossas dúvidas, tirar, né, as nossas dúvidas. Deus falar conosco e nós entender Ele. Glória a Jesus de Nazaré. O profeta Ageu, ele inicia aqui nesse texto que eu li, no seu capítulo 1 e no versículo 6, ele inicia dizendo que semeais muito e recolheis pouco, né? Comei, mas não fartais, bebei, mas não saciais, vestivos, mas não se aquece, né? Não há como se aquecer. E ainda está dizendo que aquele que recebe salário recebe um sactel furado. Ou seja, Deus falando ao seu povo aqui sobre as coisas, as muitas coisas, muitas bênçãos, até porque não falar assim, né? De que somos alvos, né? De que somos alvos, nós corremos atrás, né? Corremos atrás de um bom alimento, uma boa bebida, uma boa vestimenta, né? Hoje tem outras coisas que a gente também corre atrás dentro do mundo social e um bom emprego, né? Para ter um bom salário e assim sucessivamente. Nós corremos atrás porque temos que fazer isto. O Senhor Deus fala ao povo de Israel, né? Usando o profeta Ageu, e traz uma severa reclamação, né? Uma severa reclamação ao povo de Israel, né?
serviu para Israel, também serve para nós sabermos o que é que pode agradar a Deus, aonde podemos chegar, o que devemos fazer, né? Porque assim seremos abençoados por Deus e não vamos trazer dor a nós mesmos quando vamos atrás de algo da parte do Senhor. Ele diz assim dizendo para Israel, né, que Israel semeava muito, mas colhia muito pouco, né? Semeio muito, ou seja, trabalho bastante, trabalho muito demais, mas, noutras palavras, juntando todo o versículo, né, daqui, juntando todo o versículo, trabalha demais, mas não tem um resultado satisfatório, entenderam? Trabalha muito, mas não tem um resultado que venha satisfazer. E este não é o desejo de Deus para conosco, né? Não é o desejo do Senhor para com seu povo, para com seus filhos. Nós, de repente, trabalharmos muito, né? Dormir tarde, trabalhar bastante, né? E comer o pão da amargura, né? De dores, como diz a Bíblia, sofrer e para nada disso adiantar. Jesus, né? Deus, na sua palavra aqui, usando o profeta, está dizendo que o povo de Israel estava semeando muito, né? Estavam, de repente, estavam plantando muita coisa, muito mesmo, empolgado, envolvido com a semeadura, né? Mas ele está dizendo aqui, ó, mas colhem pouco, né? Estavam colhendo muito pouco, não estava tendo aquele resultado que geralmente aqueles que servem a Deus têm. Podemos pensar um pouco nessa passagem, né? E muitas das vezes vem muitas indagações, né? Senhor Deus, mas por que que eu tô me esforçando tanto, né? Eu estou trabalhando bastante, mas nunca me sobra nada, né? Eu não consigo dar a volta por cima, é, não consigo crescer, não consigo prosperar. O que é que me acontece, né? O que é que me acontece? Ora, a palavra de Deus ela é boa para isso, né? Para nós meditarmos nela e fazer essas perguntas para Deus e pensar, né? Pensar o que devemos fazer para agradar a Deus, para que o Senhor Deus venha prosperar na nossa vida. Porque às vezes eu tô lutando, tô batalhando, né? Tô me esmerando, tô me esforçando, mas será que estou me esforçando da forma que o próprio Deus esteja contente comigo? Será que os resultados que eu desejo ter, será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Né? Será que eu estou legitimamente trabalhando? Né? Será que a forma que eu estou me conduzindo, que eu estou me comportando, será que o Senhor Deus está se agradando? Por que eu não estou prosperando, né? Vem essas indagações. Por que que a coisa não está indo? Né? Tem alguns que dizem assim, eu ganho até bem, eu ganho muito bem, né? Mas não tenho nada. Está faltando alguma coisa, né? Está precisando de alguma coisa. Será que temos humildade? Temos humildade para olhar para isto? Para reparar essas dificuldades? Será que temos humildade para ouvir realmente a voz de Deus? Deixar Deus falar conosco? Deixar o Senhor Deus agir nos nossos corações? Para que venhamos a compreender Deus, né? Como é que está, né? Como é que está o nosso coração para poder abrir-se para Deus? Como é que estão nossos ouvidos para nós podermos ouvir a voz do Senhor? Será que estamos realmente confiando nele, fazendo sua vontade, fazendo tudo aquilo que Deus mandou nós fazermos? Ou de repente
ou de repente não é bem assim? De repente eu estou fazendo para Deus só se me sobrar tempo. De repente eu estou voltando-me para o Senhor, mas não é muito bem o que o meu coração está desejando. Eu não tenho aquela aptidão para isso. Devemos, por meio da palavra de Deus, deixar Deus falar conosco sobre isto. Permitir o Senhor falar em nossas vidas. O que é que está acontecendo? Ele diz assim, ó, semeei muito e recolheis pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, mas não saciais. Vestivos, mas não aquenta ninguém, ou ninguém se aquece. E o que recebe salário num sactel furado. Né? A gente ouvia muito no tempo antigo, né, um ditado popular, né, dizia que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, né? A gente dizia muito isto. Muitas das vezes, mesmo ganhando pouco, mesmo tendo pouco recurso, às vezes a gente sobressai, Deus prospera, Deus faz coisas grandiosas acontecer. E às vezes, se não tivermos uma dependência em Deus, né? Se não dependermos realmente do Senhor, começa a acontecer coisas estranhas, porque venhamos a dizer que o que se tem, o que se adquire mensalmente, né? O que se adquire mensalmente é muito, mas não está suprindo aquele efeito que devia, enquanto que muitos às vezes ganham salário mínimo, ganha bem pouco, e às vezes vive uma vida tranquila, sossegada, uma vida de alegria, na verdade, e de contentamento. O que está acontecendo, né? Podemos perguntar para o Senhor, podemos indagar ao Senhor, e até em forma de oração, pedir ao Senhor orientação, o que é que devemos fazer, como devemos se comportar, né? E assim o Senhor Deus tem poder para fazer abundar em nossos lares, nossas vidas, muitas bênçãos do Senhor, muitas coisas grandiosas. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. A irmã Eli entrou aqui também, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, aqui tem a palavra de Deus usando o seu profeta. Né? O que é que está acontecendo, né? A fidelidade a Deus, será que importa para alguns? A gente fica pensando, muitos pregam a ponto de fazer as pessoas pensarem que a salvação é por meio de você que contribui, né, para a obra de Deus, né, financeiramente, oferta, dadismo, que essa é a forma de você se salvar, né? E, eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo essa função de cooperar, de contribuir com a obra do Senhor como um fruto do coração, né? Gratidão a Deus, gratidão ao Senhor, da gratidão que cada uma pessoa tenha com Deus. E Deus se agrada muito disso. Deus se agrada muito quando o seu povo, os seus servos, eles apegam-se com o Senhor a ponto de ter um coração voluntário para fazer a obra de Deus. Né? Porque quantas pessoas que aprenderam a ter um coração voluntário e às vezes até saem do caminho do Senhor, né? Acontece alguma coisa, ou trupicaram em alguma coisa, abandonaram aquela fé, a fé salvadora, né? Mas a gente percebeu que
que muitos deles continuaram ainda dizimando, né? Levando oferta na casa de Deus, para a obra do Senhor, dizimando. E essas pessoas continuam prósperas, né? Então logo se compreende que dízimo, né, e oferta não é salvação. Acompanha o salvo? Acompanha sim, né? Traz benefício para o salvo? Traz, é muito importante, porque fala de fidelidade, né? Fala de desapego às coisas materiais, mas não é em si a salvação, né? O salvo faz isso com alegria e por quê? Vive com o seu Salvador, né? Mas é algo muito importante. E aqui o profeta está dizendo que recebe um salário num saco até o furado, né? É tão triste, né? Luta o mês todo, né? Trabalha e quando chega no final do mês para receber, de repente aquele dinheiro não dá para pagar nem a dívida, né? Não sana as responsabilidades financeiras que tem, né? Então é bem algo para nós pensarmos sobre isso. O que é que está acontecendo conosco, né? O que está acontecendo com o seu povo? O que é que está faltando em nós, né? O que está precisando nós fazer para nós podermos agradar o Senhor da forma que Ele realmente quer? Carlos Henrique Costa, né? Está com nós, Deus abençoe. No nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus, é bom ter vocês com nós, tá bom? Um abraço, Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Então, meus amados, tem aqui este texto da palavra do Senhor, o nosso Deus. Vou fazer aqui um comentário a respeito desse texto, principalmente no versículo 6, né? Diz o comentário: o povo de Deus, né? O povo de Deus perderá a sua bênção, pois estava vivendo apenas em função das próprias vantagens. Eles revelavam um mínimo interesse pelos alvos e propósitos divinos, né? Eles mostravam pouco interesse nas coisas de Deus, né? Não tinha aquele grande interesse. Era o tipo religioso, né? Estou ali para cumprir tabela. Vou para cumprir uma tabela, né? Para mostrar que estou ali. E era o povo de Israel estava se comportando dessa forma, né? Não estava com seu coração todo voltado para as coisas de Deus, né? De igual modo, poderemos esperar um declínio das bênçãos e da ajuda de Deus em nossa vida, se não estivermos vitalmente interessados pela sua obra, tanto no lar quanto entre as nações, né? Entre o povo, né? Israel estava todo desapercebido, né? Cada um cuidando do seu canto, né? Cada um cuidando do seu, digamos assim, do seu redil, né? dos seus pormenores, seus particulares, e as coisas de Deus estavam assim abandonado, né? Hoje o materialismo tem trazido grandes prejuízos para o povo de Deus. E às vezes o povo de Deus até quer crescer, né? E tem grande probabilidade, às vezes, empregos bons, né? Profissões boas. Lá de vez em quando estão ganhando super bem. E às vezes isso entra ano e sai ano e a pessoa continua patinando, né? O materialismo trouxe essa situação para o ser humano. E hoje a ocupação nossa é muito alta com as coisas próprias da gente, a ponto da gente esquecer as coisas de Deus. Com Israel estava acontecendo isto, né? Deus dizendo para dizendo para Israel, né? Praticamente dizendo: se você
Se você não ouvir minha voz, não fizer o que está estabelecido, vai se esforçar, mas não vai conseguir chegar, né? Vai comer, mas não vai se saciar. Vai beber água, mas não vai saciar sua sede. Vai se vestir e vai continuar sentindo frio, né? E assim, e assim sucessivamente, né? E ainda vai ganhar muito dinheiro, mas não vai atingir os seus objetivos. Por quê? Segundo o texto aqui, porque Israel estava preocupado mais em cuidar de si próprio, né? É o sentimento deixa-me ver, aquele sentimento da pessoa só olhar para si mesmo, né? O seu interesse é em si mesmo. É uma pessoa que não olha os outros, não puxa para o seu assado, a sua sardinha, né, como diz, não tem preocupação com as coisas, por exemplo, nós que servimos a Deus, né, não tem preocupação com as coisas de Deus, né? Não se preocupa em fazer algo pela obra do Senhor. Tem muitos servos de Deus que, que lutam, né, bastante, pelejam, são trabalhadores, né, batalhadores, mas eles se empolgam tanto em fazer para si que esquecem de fazer as coisas para Deus. Esquecem de fazer a obra de Deus. Esquecem de contribuir para a obra de Deus. Pensando, muitas das vezes, né? Ah, não, mas Deus me entende. Ora, Deus entende, mas Ele tem as exigências dele. E às vezes, só para só para nós e nada para a obra de Deus. Então temos que muito cuidar. Esse texto aqui trata-se disso, né? Trata-se de um povo de Deus egoísta, né? Um povo de Deus que só reparava para si próprio, um povo de Deus que os seus maiores interesses eram em si mesmo, não era nas coisas de Deus. E sempre, irmãos e amigos, sempre que nós fazemos algo para a obra de Deus, sempre que se interessamos em fazer as coisas para Deus, o Senhor Deus sempre está com disposição de nos recompensar. Sempre, sempre seremos abençoados por Deus. Se nós não esquecermos de fazer a obra de Deus, se não esquecermos de cooperar com a obra de Deus. Israel estava nessa situação ruim, né? Estavam cada um cuidando de sua casa. A casa do Senhor estava em ruína, feia, né? A casa do Senhor precisando de reparos, mas o crente, né, tranquilão lá, né? Se fosse hoje, né? Não que antigamente não era assim, mas se fosse hoje, né? Por exemplo, a casa de Deus é quase 10 anos sem uma pintura, né, para ficar bonita. Mas o crente já pintou a dele 3, 4 vezes nesse espaço de tempo, né? Reparos que precisava na casa de Deus, necessidades da obra de Deus na casa do Senhor e o crente fazendo vista grossa quanto a isso. Então, quer ser abençoado por Deus? Deus repara muito isto, né? Deus repara muito isto. Se o crente quiser ser abençoado, devem acreditar que Deus é galardoador. Deus é abençoador da sua vida. Deus faz a diferença. Mas quando nós olhamos para a obra do Senhor, quando desejamos cooperar com a obra do Senhor, quando desejamos dividir
as bênçãos de Deus com a obra do Senhor, com o nosso próximo, com o nosso irmão, nossa irmã. Glória a Deus. O irmão Antônio Oliveira, né? Videira Verdadeira, é isto? Lá ali de Pato Branco, né? Pastor Antônio, né? Da cidade de Pato Branco aí, da igreja Videira Verdadeira. Deus em Cristo abençoe, meu querido irmão, no nome de Jesus. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, a obra de Deus é feita desse jeito. Nós compartilhando nosso esforço, nossa alegria, nossos bens, a nossa vida, né? As bênçãos de Deus que chegam em nós fazendo a obra do Senhor, tendo um coração disposto, né? Tendo o coração disponível para fazer a obra do Senhor, sempre disposição para contribuir, para cooperar, para ajudar, reparar as coisas de Deus, a obra do Senhor, a casa do Senhor, né? Porque Deus nos chamou para isso. E eu tenho certeza, muitas coisas grandiosas acontecem na vida daquele que assim se comporta, né? Glória ao nome santo de Jesus de Nazaré. Aleluia. Então, é assim, né? Se não estivermos vitalmente, né, interessados pela sua obra, né, tanto no lar quanto entre os povos, né, o nosso trabalho ele fica infrutífero. Então, fazer a obra do Senhor, cooperar com a obra de Deus, né, faz parte de um grande avivamento na vida do obreiro, na vida da igreja, e muitas bênçãos de Deus chegam no lar, no ministério, na chamada de Deus, na vida de cada servo do Senhor. Então é muito importante poder olhar para isto e ouvir a boa voz do Senhor. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, né? Ou seja, Deus exortando o seu povo, consertem-se, né? Coloca os seus corações no caminho correto, no caminho do Senhor, porque ele se compadece, né? Ele ajudará, mas é preciso que isto aconteça. Subi o monte e trazei madeira, ele está dizendo aqui, né? Edificai a casa, e dela me agradarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. Né? A casa de Deus estava com problema, precisando de reparo. Israel estava preocupado, cada um cuidando da sua cabana, né? Fazendo vista grossa, sem olhar as necessidades. Deus sempre olhou, sempre exigiu do seu povo que eles fossem companheiros, compartilhador das bênçãos de Deus, né? Serem abençoados por Deus importa em nós poder abençoar a obra de Deus. Quer ser mais ainda abençoado? Faça a obra de Deus. Coopere com a obra de Deus. Aquela citação das Escrituras que diz: quem tem será dado, e o que não tem, até o pouco que tem será tirado. Ou seja, Deus sempre mostrando que se você tiver algo da parte de Deus e você fazer a vontade do Senhor, Ele vai acrescentar muito mais a você. Muito mais. Aí tem alguns crentes, porque tem pouco, diz: eu não vou fazer porque tem pouco. Aí o Senhor, na sua palavra, diz que este pouco que tem será tirado. Por quê? Porque não tem o seu coração voltado a fazer a obra do Senhor. Não se volta o seu coração. Não é fiel no pouco.
Tem alguns que dizem assim, ó, se Deus me botar no muito, se eu conseguisse aquilo que é coisa grande, eu irei fazer a obra de Deus, eu irei ajudar na obra de Deus, eu irei contribuir. Aí eu vou ser dizimista fiel a Deus. Não, irmão, não é bem assim. Se você não é fiel a Deus ganhando um pouquinho, né? Pouco como ganha, né? Salário mínimo, algo mais menor que isso, se você não é fiel assim, não tem como esperar que Deus vai lhe abençoar, porque a regra é ser fiel no pouco. E este pouco pode ser, o pouco para alguém pode ser muito para mim, mas de acordo com o que eu acho que é pouco, é preciso que eu seja fiel no pouco. Se eu for fiel no pouco, o Senhor Deus me colocará no muito. Ah, eu vou ser fiel se eu chegar a tanto. Não tem, isso é querer envolver Deus em jogo, né? Deus não compra porque ele já é o comprador, né? E ele não se vende porque ele é Deus, né? Então, nós é quem temos que ouvir a boa voz de Deus, dar credibilidade à sua palavra, acreditar que ele é poderoso para nos colocar no muito, fazer de nós homens e mulheres vitoriosos, cheios da glória de Deus, abençoados pelo Senhor. Então, isto vai acontecendo, isso vai ocorrendo na nossa vida. Se nós voltarmos, né, o nosso coração para fazer realmente a obra de Deus. Né? Se nós voltar o nosso coração para que Deus seja glorificado em nós. Aí o Senhor Deus vai nos usar, nos abençoar, nos dar vitória, nos encher de sua graça, da sua misericórdia e vai ser realmente exaltado na nossa vida. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. O presbítero Moneres também entrou. Deus abençoe Moneres, aí da cidade de Pato Branco. Glória ao nome santo de Jesus de Nazaré. Deus abençoe grandemente. Aleluia. Estamos aí nos assuntos aí sobre Ageu, no capítulo 1, versículo 6 a seguir, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, é assim que Deus age. É preciso nós olharmos para aquilo que Deus quer que olhemos, atentarmos para aquilo que Deus nos manda fazer. No versículo 9, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse poucos, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Aí vem uma pergunta, né? Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então tem aqui a reclamação de Deus usando o profeta, dizendo, né? Dizendo, por que isto que aconteceu? Né? Por quê? Ele está dizendo aqui, porque vocês, em vez de olhar para minha casa, né, ajudar, cooperar, levantar, reparar necessidades que ela tem, reconstruir, né, ambientes que precisa, quem sabe muro, quem sabe parede. Vocês, em vez de olhar para essas necessidades da minha casa, apenas só olharam para a de vocês, né? Vocês dão muito valor às suas propriedades, aquilo que receberam, mas a minha casa não deram valor. Então tem essa reclamação aqui do Senhor Deus ao povo de Israel, né? Dizendo a respeito do muito lutar, muito batalhar para conseguir e termina não alcançando nada, né? Terminam não conseguindo nada. Por quê? Porque estão se comportando de uma forma errônea, uma forma que Deus não se agrada.
uma forma que deixa o próprio Deus enciumado de nós, né? E aborrecido também. Aqui, ó, trouxeste para, deixa eu ver onde é que eu falei aqui, olhaste para mim, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei, né? Trouxeste pouco para casa e ainda ficaste sem nada, porque o sopro de Deus estragou tudo, né? Aí ele, e o porquê? É uma indagação de Deus, né? Por que que ele fez isso? Aí ele diz, sabe por que que eu fiz isso? Sabe por que que você não prospera? Né? Não é por causa que eu não quero que você não prospere. Sabe por que que você não é abençoado grandemente e até que o próprio Deus até prometeu? Sabe por quê? Aí ele diz, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta. Né? Abandonar minha casa. Né? A minha casa já não é ambiente para se habitar. Deus dizendo isso para o seu povo. Vocês tornaram o ambiente da minha casa inabitável. Não tem interesse de estar nela. Ela não é agradável a vossos olhos. É detestável. Vocês não me buscam. Vocês não querem, não querem se comprometer a estar na minha casa. A minha casa é ambiente, tornou-se ambiente de religioso, de religião. Tornou um ambiente assim de ir lá fazer, marcar ponto, né? O Senhor reclamando isto ao seu povo, né? Glória ao nome do Senhor. E por quê? Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Ou seja, mais importante as suas próprias casas do que a casa de Deus. A casa de Deus está esquecida pelo povo de Deus, né? A casa do Senhor está esquecida. O povo de Deus não tem mais aptidão para a casa do Senhor. Ela não é um ambiente mais agradável. E Deus se zangou com Israel por causa disso. Será que Deus não está dizendo nada para nós? Será que não devemos pensar um pouco sobre este assunto? Ora, é uma mensagem, até eu estou falando aqui com muita calma, né? Mas é uma mensagem que nós podemos refletir, né? Refletir bastante sobre esta mensagem. Glória ao nome do Senhor. No versículo 10 diz, por isso retém os céus e o seu orvalho e a terra retém o seu fruto. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, está aí, meus queridos. Pensemos nisso, né? Pensemos nisso. O Senhor Deus quer prosperar na nossa vida. Mas será que estamos se comportando de uma forma que agrada a Deus? Será que as coisas de Deus, ela para nós está sendo tão importante quanto as coisas que nós estamos, muitas das vezes, loucamente correndo atrás? Perdendo o sono? Se esforçando, e a gente até entende que estamos se esforçando, né? Cansando, né? A gente chega cansado, né? De tanto batalhar. Mas se para Deus, né? Para Deus tem esforço também, estamos repartindo o nosso tempo com as coisas de Deus, né? Estamos se esforçando para Deus o quanto estamos se esforçando para nós mesmos, né? Então devemos pensar nisso, devemos analisar, né? Estamos contribuindo com a obra de Deus, assim como a gente contribui para si próprio, né? Estamos investindo nas coisas de Deus, assim como nós temos o dever de investir em nós mesmos, né? Estamos levando isto a sério. É isto que Deus está reclamando.
Deus está reclamando do seu povo por causa disso. Por causa que as coisas dele, muitas das vezes, está ficando de lado. Não há mais interesse do povo de Deus hoje com as coisas de Deus. Isso nos traz frieza, perigo para nós, a nossa vida espiritual. E também para a nossa vida financeira, social, material, porque temos objetivos, sim, devemos ter. Nós queremos chegar em tal lugar, nós queremos crescer tanto, nós queremos adquirir algo, né? Uma casa para a gente, de repente uma casa para nossos filhos, um bom estudo, né? Um bom emprego. Nós queremos chegar, conseguir um carro para a gente, para nossos filhos. Quer se equipar. São projetos de Deus, são projetos bons, mas assim como eu tenho esses projetos para mim, eu estou tendo projetos para as coisas de Deus na minha casa, no meu lar, na minha vida, junto com os meus. Como é que é o meu comportamento quanto a isto? Estou deixando Deus realmente falar comigo? Estou concordando com Deus falar? Estou pedindo que Deus fale comigo? Quando Deus fala comigo, eu sinto uma repulsa de Ele falar comigo? Ou eu sinto paz quando Ele fala comigo? Tenho prazer na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite? Como é que é o nosso comportamento? Né? Somos capazes de ouvir as verdades de Deus, a palavra de Deus, sem fazer curva, né? Sem saboteagem? Como é que estamos? Como é que se comportamos com isto? Meus amados, penseis nisso. Pensei nisso porque Deus, Ele fala sempre conosco. Deus, Ele quer estar conosco sempre. Deus se importa com nós. Só que nós devemos se importar com as coisas de Deus. Nós devemos ajudar a obra de Deus. Nós devemos ter aquele... Saber que é sacrificoso, tá? Mas um sacrifício que compensa e que vale a pena. Nós sacrificando, fazendo as coisas para Deus. Deus, Ele terá prazer em nos ajudar, em nos abençoar, em nos alcançar. Muitas bênçãos sobre o seu lar, muitas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, muitas bênçãos no ministério, aquilo qual Deus te chamou para fazer. Que você seja alcançado, seja abençoado, você, sua casa, sua família. Aqueles que de repente não estão assistindo agora ao vivo, mas vão assistir depois, né? Estão ouvindo essa mensagem é para você que está assistindo, para você que está vendo agora, para você que nesse momento está, não importa se é ao vivo ou não, está assistindo, está dando crédito à palavra de Deus. E que o Senhor Deus possa vos alcançar grandemente, vos abençoar poderosamente. Eu quero estar neste momento orando por você, clamando a Deus por sua vida, te abençoando, no nome querido de Jesus. Receba essa oração, seja abençoado por Deus neste momento. Meu querido Deus, Pai eterno que está no céu, no nome de Jesus, estou orando, Senhor Deus, pelo teu povo, pelos teus filhos, que estão em seus lares neste momento, ouvindo esta mensagem, vendo, Senhor, crendo que o Senhor Deus é poderoso e fala com o teu povo. Eu oro por ele, por ela, abençoo o lar, abençoo, Senhor Deus, a vida dos teus servos, clama ao Deus dos céus por ele, por ela, abre as portas, Senhor, estende as mãos, orienta, Papai amado, sobre o melhor para o teu povo. Eu oro
eu abençoo, dou-te graça pela vida dele, pela vida dela, o ministério do teu filho, aquilo qual o Senhor Deus os capacitou, os chamou para fazer. Ensina-nos, abençoa todos nós, abençoa teu povo, abençoa tua igreja, abençoa teus servos, abençoa, Jesus, a igreja em Pato Branco. Ó Papai amado, abençoa, Senhor Jesus, a todas as denominações. Abençoa também, Senhor Deus, a Igreja Evangélica Famílias para Cristo, essa igreja nova que deverá crescer, que deverá fazer um bom papel, um bonito papel na sociedade. Exemplo. Eu abençoo teu povo, teus filhos, os obreiros, os irmãos, as irmãs. Eu abençoo no nome de Cristo Jesus. Vem multiplicar o teu povo. Vem abençoar financeiramente também, abrir as portas, ajudar os teus filhos que contribuem, que cooperam para a tua obra crescer, Senhor, para que o Deus de Abraão seja louvado, seja glorificado. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus, eu abençoo, Papai. Também abençoo, Senhor Deus, a igreja em Brusque. Estamos aqui, Senhor Deus, estamos aqui para fazer um trabalho para o Senhor. Abre as portas para nós neste lugar, Senhor. Mostra um local para nós iniciar o trabalho. Já temos um local para uma subcongregação, mas precisamos também, Senhor Deus, de um lugar representativo para muitos virem se abrigar nas asas do Teu Espírito. Estaremos aqui juntos para ajudar, para cooperar. Eu oro, clamo ao Deus dos céus, oro que o Senhor levante homens e mulheres, servos de Deus, para contribuir, para nós poder, Senhor Deus, pagar aluguéis aqui, de repente adquirir um ambiente próprio aqui, Senhor Deus. Levanta, Senhor Deus, homens, mulheres capazes de fazer a tua vontade, fazer a tua obra, que tem o seu coração voltado para a obra de Deus neste lugar. Aqui em Brusque, Senhor Deus, Itajaí, o qual nós estamos nas extremas dos dois municípios, estamos desejosos de fazer a tua obra. Abre as portas, Senhor, ajuda-nos a chegar, ajuda-nos a conquistar muitas almas para Ti, neste lugar, aí em Pato Branco, Senhor Deus, e também, Senhor Deus, neste lugar, nesta cidade, e os Teus servos de vários locais do Brasil e do mundo, que nos assiste pelo Facebook, também lá no YouTube, Senhor, abençoa a vida deles, abre as portas para os Teus filhos, em todos os estados brasileiros, onde tem o alcance, Senhor Deus, de muitos servos Teu, que participam e acreditam que por meio da oração Deus abrirá as portas e abençoará. Eu oro e abençoo a vida do Teu povo em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe as vossas vidas, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta. Se não surgir imprevisto, os nossos horários aí sempre perto das 8h30, né? Estaremos aí trazendo sempre uma mensagem ao vivo, né? Estamos aí se equipando devagarinho, batalhando, procurando, orando, clamando, confiando em Deus, né? E o Senhor Deus seja glorificado. O dia que a gente não estiver ao vivo é que surgiu visitas, do qual estou fazendo bastante aí, né? Quando isso acontecer, a gente não entra ao vivo, mas sempre estando com a disponibilidade nesse horário, vamos estar com nossas lives ao vivo, trazendo uma mensagem de reflexão e para todo o povo de Deus, né? Então, que o Senhor Deus vos abençoe no nome de Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor, o nosso Jesus. Amém.